amores! Sejam todos bem-vindos de volta do nosso pequeno recesso. Estamos de volta com as nossas atividades online e de volta às nossas aulas, as nossas explicações, as nossas correções, enfim, de volta às nossas práticas escolares, aos nossos estudos. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo de Matemática 2. Como a gente já finalizou o módulo 2, a gente vai estar dando essa continuidade no módulo 3. Então, vocês vão estar usando a partir de agora, nas nossas aulas, o módulo 3. No módulo 3, hoje a gente irá introduzir o capítulo 8, área dos polígonos, ok? A gente vai ver, basicamente, 3 tópicos: medidas de superfície ou unidades de medidas, relembrar a área do quadrado e relembrar a área do retângulo. E em seguida a gente vai resolver uma questão aplicada dentro desses tópicos abordados, ok? Então vamos lá. Como o título do nosso capítulo é área dos polígonos, vamos relembrar o que é um polígono, né? O polígono é uma figura, no caso uma forma geométrica, na qual essa forma geométrica ela é plana, né? Então o polígono é uma forma geométrica plana, na qual essa forma ela é formada apenas por segmentos de retas ou por linhas retas, e essa figura ela é totalmente fechada, ok? E a gente vai estar estudando a área desses polígonos, que é a região delimitada, né, por essas linhas que formam os polígonos, ok? Primeiro, a gente vai relembrar as unidades de medida, né? As unidades de medida de superfície, ok? E a gente já estudou em outros momentos, mas a gente vai estar relembrando. Para calcular a área, né? Vocês já trabalharam com áreas em outros momentos. Quais as unidades de medidas que eu utilizo? É o metro, é o centímetro, é o decímetro, é o quilômetro, é o hectômetro, enfim, quais são essas unidades? Então, vamos relembrar. Quando a gente vai calcular a área, a gente trabalha, né, com as medidas de comprimento. Então, quais são as nossas unidades que representam medidas de comprimento? São essas aqui, que eu vos apresento a vocês. O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Como a gente está trabalhando com área, a área ela faz com que a medida de comprimento seja elevada ao quadrado, ou seja, você vai calcular a sua área. Quando você encontrar o resultado que representa a área do polígono, a unidade de medida dessa área deve estar elevada ao quadrado. Então, está sendo apresentado aqui, né, ó. Quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado e assim sucessivamente até o milímetro ao quadrado, ok? Então, se eu quiser transformar, por exemplo, a área da minha superfície, ela está em metros, mas a questão pediu para mim transformá-la para decímetros. Opa, gente. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? O meu resultado está em metros quadrados, é isso? E a questão não quer em metros quadrados, ela quer em decímetros quadrados. Então, você vai sair do metro quadrado e vai chegar no decímetros quadrado. Como é elevado ao quadrado, né? A sua unidade de medida aí quando você se deslocar vai ser 2 zeros, não é isso? Você vai deslocar-se 2 casas, né? Para chegar em decímetros quadrados, que é a mesma coisa que multiplicar por 100, ok? Então, se você sair de metros quadrados e chegar em decímetros quadrados, você desloca-se para a sua direita 2 casas, ok? A mesma coisa que você pegar a sua área, o seu número e multiplicar por 100. Mas eu não quero chegar em decímetros quadrados, eu quero chegar
em centímetros quadrados. Então, você vai se deslocar 2 vezes, né, ó, até chegar em centímetros quadrados. Então, se você se deslocou 2 vezes, você vai se deslocar para a direita, né? Quantas vezes no total até chegar em centímetros quadrados? Já que a minha unidade medida aí está sendo multiplicada por 100. Então, você vai se deslocar 4 casas para a sua direita, 4 casas. Ou seja, se você tem uma área que é 10 metros quadrados e você quer transformar para centímetros quadrados, não é isso? Você vai multiplicar esse 10 aqui vezes 100 2 vezes, ó. Vezes 100 e vezes 100. Mas multiplicar por 100, o número na base 10, eu sei que basta apenas eu acrescentar a quantidade de zeros, pelo número que eu estou multiplicando. No caso, quando eu fizer 10 vezes 100, basta eu repetir o 10 e acrescentar a quantidade de zeros que tem no 100, que são 2. 2. Aí, eu vou ter que multiplicar novamente por 100, ó. Se eu multiplicar novamente por 100, o 100 tem 2 zeros. Eu vou acrescentar mais 2 zeros. 1, 2. No caso, o meu resultado aqui vai ficar 100.000 centímetros quadrados, ok? Vamos fazer outro exemplo. Supondo que a minha área seja 11 quilômetros quadrados. Só que a questão pede o resultado em decâmetros quadrados. Então, vou ter que transformar de quilômetros quadrados para decâmetros quadrados. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou observar onde é que está o quilômetro, ó. O quilômetro está aqui. Onde é que está o decâmetro? Então, eu vou me deslocar até chegar no decâmetro, ó. 1, 2. Cheguei no decâmetro. Eu andei 2 casas, só que como é elevado ao quadrado, no caso, eu me desloquei 4 casas para a minha direita. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar por 100 2 vezes. Que é a mesma coisa que você pegar o 11 e multiplicar por 10.000, não é isso? Vamos só... Já apagou aqui, vai fazer de novo. Que eram 11 quilômetros quadrados. E você vai transformar para decâmetros quadrados, ok? Então, vai ficar 11 vezes 100. Então, basta você repetir o 11 e acrescentar 2 zeros na frente. Novamente, multiplica por 100. Basta você acrescentar 2 zeros na frente, porque você está multiplicando, né, por um número de base 10. Então, ficou a unidade transformada para decâmetros quadrados. Então, ficou 110.000 decâmetros quadrados. Mas se fosse ao contrário, se eu tivesse em milímetros quadrados, quisesse transformar para centímetros quadrados. Então, você está voltando, né? Você está indo para a sua esquerda. Então, quando você voltar, você vai dividir por 100. Então, se você tem 112 milímetros quadrados e você quer transformar para centímetros quadrados, então, você vai voltar 2 casas decimais para a sua esquerda. Então, você volta do final do número, ó. 1,
2. Então, vai ficar 1,12 centímetros quadrados. Você está dividindo o número por 100. Então, dividir por 100 é a mesma coisa que você voltar 2 casas decimais do final do número para a sua esquerda, ok? Então, essas são as nossas unidades de medidas que nós iremos utilizar para calcular, né, a área dos polígonos, ok? Vamos aqui relembrar a área do quadrado. Então, aqui eu tenho o quadrado, que é uma figura geométrica plana, e a área vai ser toda, né, ó, toda essa superfície que está de azul. Essa é a área do quadrado. Um quadrado, a gente sabe que ele tem todos os lados iguais, ok? Então, todos os lados do quadrado são iguais. E eu quero calcular a área desse quadrado. E a área é toda essa superfície aí que tá pintada de azul. Então, como é que eu faço para calcular a área do quadrado, tia? Sabendo que todos os lados são iguais. Então, para calcular a área do quadrado, a gente tem essa formulazinha aqui, ó. Onde a área do quadrado vai ser o lado vezes o lado. Todos os lados são iguais, então, se você tiver a medida de um dos lados, você já consegue calcular a área de um quadrado. Ou, né, lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado, ok? Então, a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Tia, qual que eu uso? Eu uso a primeira ou eu uso a última? Essas duas aí, gente, são iguais. Por quê? Lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado. Digamos que o lado desse quadrado aqui é 2. Aí, se você for calcular a área, você vai fazer o quê? 2 vezes 2, não é isso? Não tô conseguindo fazer o sinalzinho de vezes. Pronto, vezes 2. Se você for usar essa outra aqui de baixo, você vai fazer o quê? 2 elevado ao quadrado. Que 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o quê? 2 vezes 2. Os dois se multiplicando 2 vezes, que dá o mesmo resultado. 4 centímetros, se for em centímetros, centímetro ao quadrado, ok? Vamos relembrar também, gente, o perímetro de uma figura. Como é que eu calculo o perímetro de uma figura? Né? A área de um quadrado, eu já sei que é a mesma, que é lado ao quadrado, que é a mesma coisa que lado vezes lado. E o perímetro? O perímetro de uma figura, no caso aqui eu tenho do quadrado, mas o perímetro de qualquer figura é a soma das medidas de todos os lados dessa figura. No caso aqui do quadrado, vai ser a soma do lado, que está sendo representado aqui pela letra L, mais o outro lado, mais esse lado, mais esse lado. Ou eu posso fazer, como no caso do quadrado, 4 vezes o valor referente ao lado, já que todos os lados são iguais. Isso só vale para o quadrado, tá, gente? 4 vezes a quantidade, porque todos os lados deles são iguais. Então, o perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados dessa figura. Vamos relembrar agora a área do retângulo, né? Aqui eu tenho um retângulo, onde eu vou ter a base e eu vou ter a altura. Lembrando que a base represento com a letra B e a altura eu sempre represento com a letra H e não com a letra A, tá bom? Como é que eu calculo a área desse retângulo? Calculo a área do retângulo com a seguinte fórmula: base, né, vezes a altura. Lembrando que esse lado aqui que representa a base tem o mesmo valor desse lado aqui de cima. Esse lado que representa a altura tem o mesmo valor desse lado aqui. São iguais. Se eu quisesse calcular o perímetro desse retângulo, então eu ia somar todas as medidas referentes aos lados desse retângulo, ok? Dos 4 lados. Vamos aqui resolver esse exemplo, né? Eu quero calcular a área dessas figuras. Como eu posso observar,
essas figuras, elas são retangulares, ou seja, são 2 retângulos. Como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Para calcular a área de um retângulo, muito fácil, né? É o quê? A base vezes a altura. Então, vamos lá. Quem é a base no nosso retângulo? Que é essa parte aqui, 7. Então, a área desse retângulo vai ser igual a 7 vezes a altura. Quem é a altura? 3. 7 vezes 3. Então, a área do item A, do primeiro retângulo, é igual a 21. Terminou aí colocando só 21? Não, porque tá faltando quem? A unidade de medida. A unidade de medida ela foi dada em centímetros. Então, você também vai colocar aqui. Centímetros o quê, gente? Que eu falei para vocês que a área dá centímetros ao quadrado. Então, a área desse retângulo é igual a 21 centímetros ao quadrado. Não é isso? A área é toda essa parte aqui de dentro, ó, formada do retângulo, toda essa área de dentro. Vamos para o item B. No item B, é também um retângulo, então vou usar a mesma forma. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo do item B vai ser igual a base, ó, que é 10, vezes a altura, que é 2. Vou ajeitar esse 2, que ficou feio. Pronto. Então, a área desse retângulo vai ser igual a 10 vezes 2, 20. 20 o quê? Esse retângulo está dado em metros, então vai ser 20 metros ao quadrado. Então, a área do retângulo B é 20 metros quadrados, ok? Vamos para mais esse exemplo. Ele diz o seguinte, ó, Marcos vai revertir uma das paredes retangulares da cozinha de sua casa, com azulejos quadrados, cujos lados medem cada um 11 centímetros. Olha, gente, as informações que a gente já tem aqui. A gente tem azulejos quadrados, né? Vamos se atentar às informações. Se os azulejos são quadrados e cada um de seus lados medem 11 centímetros, a gente já poderia calcular aí, já tem informação suficiente para calcular a área de um quadrado, né? Porque eu já sei como que calcular a área de um quadrado e eu sei a medida dos lados desse quadrado. Mas calma, essa é a primeira informação que a gente tem que ter em mente ao ler a questão. Sabendo, esse S aqui seria maiúsculo, tá, gente? Sabendo que essa parede tem 4 metros de altura e 3,2 metros de comprimento, então, segunda informação, eu tenho aí as medidas da parede. Pelas medidas que eu tenho, a altura e comprimento, eu já posso perceber que essa parede ela é retangular, não é isso? Ela tem 4 metros de altura e 3,2 metros de comprimento. Então, eu já posso calcular a área do quadrado do azulejo e a área da parede. Ele diz o seguinte, e esses azulejos são vendidos com caixa com 30 unidades. Então, os azulejos que vão ser colocados na parede são vendidos em caixas, onde essas caixas, cada caixa vem 30 unidades. Determine a quantidade mínima de caixas que ele deverá comprar para que não falte aos azulejos. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai descobrir a área do azulejo, né? Que ela é dada de forma de quadrados. A gente vai calcular a área da parede. E em seguida, a gente vai
fazer os cálculos necessários para determinar a quantidade mínima de azulejos que devem, né, ser comprados para que não falte, ok? Azulejos ao ser lá realizado esse serviço. Então, vamos observar duas coisas. O azulejo está em centímetros e a parede está em metros, as unidades medidas. Então, logo, eu vou ter que deixar essas duas unidades de medidas iguais, tá bom? Então, vamos para o primeiro passo, que é encontrar. O primeiro passo vai ser encontrar logo a área do quadrado, que é referente aos azulejos, e a área do retângulo, que é referente à parede. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. A área da parede, ela é retangular. Então, a área de um retângulo que eu vou estar utilizando aí, a forma, que é quem? Base vezes a altura, ok? Então, a base é de 3,2 metros, que é o comprimento, e a altura é de 4 metros, não é isso? Então, 3,2 vezes 4 dá 12,8 metros ao quadrado. Como o azulejo, né, vão ser colocados nessa parede, eles vão estar em centímetros quadrados, eu vou estar transformando de metros quadrados para centímetros quadrados a área da parede, que é 12,8 metros quadrados. Transformar de metros para centímetros, né, vai ser aquele processo. Eu saí de metros quadrados até chegar em centímetros. Quando eu saio de metros quadrados até chegar em centímetros, eu vou estar me deslocando, né, 4 casas para a minha direita. Se eu estou me deslocando 4 casas para a minha direita, eu estou multiplicando por 100 duas vezes, né? E 100 vezes 100 é 10.000, não é isso? Ó, lembrando aqui, ó, metros quadrados, decímetros quadrados e centímetros quadrados, não é isso? Então, vou sair daqui, ó, e chegar aqui. Então, ó, multipliquei por 100, multipliquei por 100, ok? Duas vezes. Então, continuando, ó. Então, peguei 12,8, que é a área, e multipliquei por 100 duas vezes, que é a mesma coisa que 10.000. Então, ó, eu vou me deslocar a partir do 8, a partir da vírgula, ó. Quantas casas? 4 casas. Então, eu vou ficar com 128.000 centímetros quadrados. Agora, eu vou calcular a área do azulejo, tá? Que, como ele é quadrado, vou aplicar a área do quadrado. L ao quadrado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, que é 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é igual a 121 centímetros quadrados. Então, eu já tenho a área da parede, na qual eu vou colocar o azulejo, e a área que o azulejo ocupa. Como todos já estão na mesma medida, eu vou pegar a área da parede, que é 128.000, e dividir pela área do azulejo, que é 121 centímetros quadrados, tá bom? Quando eu pegar 128.000 e dividir por 121, que é a área do azulejo, tá? Vai dar 1.057,78, enfim, vai dar um número com vírgula, né, na qual não vai ser exata. Então, a tia arredondou para o valor mais próximo. Então, ficou aproximadamente 1.058, tá bom? 1.058, aproximadamente. Esse valor aqui é aproximado, tá bom? É aproximadamente. Ele disse que em cada caixa vem 30 unidades, né, de azulejo. Então, vou pegar 1.058 e dividir pela quantidade de azulejos que vem em cada caixa. Quando eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 35,26.
tá bom? Como é aproximadamente, né, e eu não vou poder comprar essa quantidade de caixas pela metade, né? Então, eu vou ter que completar para o valor mais próximo. A tia Robinha aqui colocou 37, no caso, tá? O valor mais próximo aqui vai ser quem? 36, tá bom? Então, no mínimo, tá? No mínimo, eu vou necessitar de 36 caixas, tá bom? Então, aproximadamente, no mínimo, eu vou precisar de 36 caixas, ok? Gente, então a gente finaliza nossa aula de hoje. Não deixe de estar curtindo o vídeo e comentando, tá bom? E na hora de fazer a resolução da atividade, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula.